Então, é exatamente isso, cara, sabe? É trazer uma realidade aí para as pessoas. Então, aí eu quero ver, agora a gente está no dia 17, né? Eu vou fazer essa entrevista hoje lá com o COD, às 7 horas da noite. E nós vamos. Eu queria marcar com você na primeira quinzena de setembro. 1º de setembro? Não É, dá pra na- gente ver sim. Dá pra gente aí, ver sim. Deixa eu só pegar aí aqui primeiro. veja aí como é que está a sua agenda nesse período. E geralmente vai ser nesses horários? A gente não tem, pelo menos por enquanto, eu não tenho nada definido, né, em relação ao horário. Eu acho que tem uma flexibilidade boa aí. Só de manhã que a gente está operando é que não dá, né? Correto. Exatamente, tá certo, tá certo. E Mais sempre tarde vai ou ser no fim de noite, semana. Entendi. Não, tranquilo. Não, a gente acerta sim. Daí a gente conversa num particular e resolve e acerta isso daí. legal, massa, massa. Muito bem. Bom, gente, então vamos lá. Faz parte da questão da preparação emocional que eu costumo praticar dois aspectos. O primeiro deles é o aspecto de conhecimento. Conhecimento o quê? Operacional, estratégico. E isso está relacionado ao planejamento de trading. Então, quando a gente vai pensar num planejamento de trading, a gente precisa entender um pouco do contexto do mercado. Então, eu quero compartilhar um pouquinho aqui a tela com vocês e discutir, né? Eu não quero colocar aqui como algo. Eita, eu vou ter que fechar o áudio aqui. Eu não quero colocar ou nem impor o, o que eu penso. Eu quero trocar informação com vocês, tá? Então, olha só. E aí, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Eu vou ampliar um pouquinho aqui o nosso gráfico. Esse aqui é o gráfico do dia de ontem. Se nós vermos aqui da máxima à mínima, ele deslocou 2.120 pontos. Se nós formos aqui para o dia anterior, o dia 15, da máxima à mínima, ele quase que deslocou a mesma coisa, foram 2.047 pontos. E quando a gente vai olhar para o gráfico de uma maneira um pouco mais ampla, desde lá do começo do mês, nós vemos que da máxima à mínima, 7.555 pontos. Isso olhando no Renko. O Renko não, aqui é o gráfico de um minuto. 7.769 pontos. E para nós que estamos acompanhando aí, né, as notícias do mercado, a gente está ouvindo todo mundo falar, né, que o mercado está tendo quedas históricas, né? Eu não sei por qual razão eu não consigo voltar mais no tempo aqui no meu profit, né? Não sei por quê, mas eu fiquei com essa informação, né, de que as pessoas estão falando de que o mercado está derretendo e tal. Ele está derretendo mesmo ou isso é uma correção? E eu estava dando uma pesquisada lá nos canais de notícias e tal, e tem muita gente dizendo que essa correção aqui é uma correção saudável, é uma correção esperada, como se ele estivesse fazendo um grande pullback, entende? Quando a gente vem com a visão micro, a gente olha, esse é um movimento de tendência.
Mas vocês todos lembram aí que o mercado teve uma época aí no ano passado que para ele passar dos 100 mil pontos foi um sufoco. Lembra? O mercado ficava lá em 70, 80, 90, voltava, ficou patinando na casa dos 100 um tempão. Aí, quando ele rompeu o 100, que é uma marca histórica, né, um divisor de águas aí no comportamento do mercado, aí rapidamente ele foi bater lá no 120, e aqui a gente está vendo, olha, uma máxima aqui de 125, que é mais ou menos até onde o mercado foi chegando, né? Claro que ele já subiu um pouco mais do que isso e tudo mais, mas a gente entende que essa região aqui foi uma região de topo. Se eu tiver enganado, por favor, né? Eu não sou especialista, não sou analista disso tudo, mas aqui essa queda, apesar de ela ser uma queda expressiva, tá? É uma queda expressiva para quando a gente olha para um curto espaço de tempo, a gente não consegue entender que isso de repente pode ser um pullback. Quer ver? Se a gente colocar no gráfico diário, aqui a gente tem os preços anteriores, olha. Estou no diário, hein? Então, no diário, eu tenho uma mínima aqui, ó, em 108 e a máxima dele no 126. Percebe o quão próximo nós estávamos de um topo quando a gente vai lá no 1 minuto? E quando a gente vem aqui, né, para pegar um afibo, olha onde que nós estamos nesse exato momento. Exatamente no 50% do que aconteceu. Então, o mercado está derretendo, a bolsa está caindo. Percebe que tudo é notícia, né? Tudo é especulação que faz com que muitos investidores continuem vendendo, e quanto mais ele cair, mais as pessoas vão tender a vender, quando na verdade, quando a gente tem uma visão um pouco maior, a gente entende que isso é um movimento natural do mercado. E ele está batendo aqui, exatamente aqui no preço, na região dos 50% do Fibonacci. Significa que agora ele vai subir? Ué, é o que o doutor Fabrício fala todos os dias. Ninguém sabe. Pode ser que ele volte um pouquinho para corrigir, pode ser que ele continue caindo. O que vale é que a gente tenha a consciência, a visão do que está acontecendo, né? Vamos ver aqui. Semanal. Olha lá. Quando a gente vai para o gráfico semanal. Opinião de vocês, digam aí, quero escutar vocês. Vou voltar para 1 minuto aqui. O que é que vocês pensam a respeito disso que eu acabei de falar? Ao meu ver, faz todo sentido, sim, ô Marcelo. Faz sentido, sim. Deixa eu perguntar, o meu áudio está picotando? Não, para mim aqui não. Está normal? Se o meu áudio picotar, por favor, vocês me avisem aqui, porque às vezes eu tenho uma certa instabilidade com a internet. Deixa eu até mudar aqui um pouquinho. Bom, se está segurando, se picotar, e vocês me avisem. Então, essa é a primeira ideia, né? A gente tem uma ideia do contexto do que está acontecendo no mercado.
Quando a gente olha num time frame pequeno, a gente acaba pensando que o mercado vai continuar caindo. Quando a gente olha para um período maior, a gente tem uma mudança no nosso olhar, no nosso contexto. E fala, ok, ele caiu bastante, foram quase 10 mil pontos que ele caiu, maravilha. Agora, isso é diferente de dizer que o mercado está derretendo. Isso está representando, diante de um período um pouco mais macro, apenas um pullback. E como a gente fica acostumado a trabalhar com o dia, a gente acaba chamando esse movimento aqui, ó, de um movimento de tendência. É porque a visão está sendo desse tamaninho. E isso aqui, que representa apenas 1.500 pontos, o pessoal fala, despencou, meu Deus do céu, isso é um movimento forte de tendência. Diante dos 10 mil pontos que caiu, não representa tanta coisa, né? E diante de um movimento maior, né, que a gente acabou vendo lá no gráfico semanal, essas descidas que estão sendo aí, elas estão simplesmente representando o respiro que o mercado deu nas suas negociações, e a gente entende que a partir de agora, no momento que nós estamos, dia 17 de agosto, é o momento em que a gente vai saber se ele vai continuar descendo ou se ele vai retomar para romper aquele topo de 126 e continuar subindo, certo? Então é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que a gente tem que parar para observar qual que vai ser a movimentação. E essa movimentação, ela que vai dizer para a gente se ele vai continuar subindo ou descendo, não vai acontecer apenas em um dia. Não acontece apenas em um dia. Não é no dia de hoje que nós vamos tomar a decisão de que o mercado vai continuar caindo, que vai continuar subindo. É um momento em que a gente vai ter que observar como que o mercado vai se comportar. Então, minha gente, tome muito cuidado no dia de hoje. Isso não significa que nós não tenhamos que aproveitar as oportunidades que vão aparecer, mas que essas oportunidades estejam, sim, de acordo com o seu plano de trading. E aí, cada um de nós tem setups operacionais diferentes, temos marcações diferentes, e você precisa avaliar realmente se o que você pretende fazer está escrito, tá? Eu tenho aqui o meu plano. Deixa eu trazer ele aqui um pouquinho mais para vocês. Rapaz, você acredita que eu dividi essa minha telinha em duas aqui? Eu estou com dificuldade de fazer ela voltar para uma página só. Alguém sabe como é que faz isso aí? Que eu esqueci, cara. Esqueci completamente. Marcelo, eu acho que se você for na abinha Layout, você consegue voltar ao normal. Aí você ajusta o layout da página. Isso, aí mesmo. Aonde? É em Peraí, quebras? peraí um pouquinho que eu vou olhar aqui, eu já te falo.
Eu esqueci como é que faz esse ajuste aqui. Ah, achei. Achei nada. Será que foi agora? Ai, que coisa. Bom, enfim. No meu planejamento de trading aqui, pessoal, eu tenho aqui uma situação. Olha que maravilha, agora está indo. Ótimo. Em que a volatilidade média do preço, segundo o nosso indicador True Range de 90 períodos, é uma volatilidade... Meu pai. É uma volatilidade de 658 pontos por hora. O que a gente tem visto acontecendo ontem e antes de ontem é que essa volatilidade por hora, no momento da abertura do mercado, foi completamente ignorada pelo mercado. O mercado ele explodiu ontem para cima, antes de ontem ele explodiu para baixo, né? Então a abertura de mercado está sendo uma abertura muito nervosa. Então aqueles que vão operar os setups de abertura do mercado precisam tirar o pé do acelerador, porque o mercado está demonstrando uma explosão. E aí, nessa explosão, ela sai do padrão com o qual o setup pode ter sido configurado. Então, calma, segura a onda aí, porque o stop logo na abertura do mercado tem uma probabilidade maior de acontecer. Ah, Marcelo, você está querendo dizer que hoje vai ter uma explosão de novo? Eu não sei. Eu não sei. Eu só não recomendo. Vai com mais calma, porque o mercado nos últimos 2 dias apresentou isso. Pode ser que hoje ele acorde um pouquinho mais manso? Pode, mas eu não sei. Toma cuidado, tá? O gráfico é o 10R, a estratégia que eu vou utilizar é a estratégia de melhor de 3, porque ela é compatível com o meu gerenciamento de risco de capital, aonde eu vou trabalhar com um stop em 3 situações diferentes, um stop de 130, outro de 150 e outro de 100 pontos, tá? E de acordo com 3 estratégias que eu tenho para operar hoje. Na situação A, eu vou ter um alvo de 150 pontos quando o sinal de correção, que é a operação que eu vou fazer, correção de preço, o engolfo for pequeno com sinal, e aí eu vou buscar 150 pontos. Com o engolfo grande, eu vou buscar 200 pontos. E na minha terceira operação, terceira possibilidade de operação, é um teste que eu estou fazendo. E como todo teste, eu recomendo que você faça na conta real e não no simulador, certo? Porque no simulador a gente tira o dinheiro da jogada e junto com ele a gente tira a nossa emoção da jogada, portanto a gente processa a nossa tomada de decisão de uma forma completamente diferente. Então, se houver a oportunidade de eu poder fazer essa operação, nessa operação de teste que eu estou fazendo, eu vou fazer com stop de 100 pontos, que eu vou perder ali o mínimo, se for o caso, e o alvo vai depender da distância desse range que eu vou trabalhar até um price guide ou a primeira média que se apresentar. Não vai passar muito de 150, podendo chegar no máximo aí a 250 pontos. Tá bom? Então, a primeira operação que eu vou fazer vai ser na região de correção, próximo ao price guide, quando o volume estiver abaixo ou próximo à média, sem fluxo, com sinal de entrada e de preferência com engolfo grande. Atenção para o limite de volatilidade ajustado.
E aqui eu tenho todo o meu plano de trade, assim como vocês têm o plano de trading de vocês. Se vocês não desenvolveram o hábito ainda de fazer o planejamento de trading diariamente, escrevê-lo diariamente, comecem a desenvolver esse hábito, gente. Durante muitos anos eu achei que isso era uma besteira de ser feito. E eu aprendi, a partir do momento que eu falei, ok, vou dar o meu braço a torcer, vou deixar o meu orgulho de lado, vou deixar a minha prepotência, a minha arrogância de lado e eu vou calçar as sandálias da humildade e vou fazer o que as pessoas falam que deve ser feito. Eu comecei a perceber que eu consegui me tornar mais disciplinado com muito mais facilidade. O plano de trading é o plano que nós executamos mentalmente para que nós possamos mudar o papel de gestor, de pensador, de intelectual, vamos dizer assim, antes do mercado, para que nós passemos a ser executores. E a grande maioria das pessoas continuam sendo planejadores durante a operação. Eu aprendi com o Dr. Fabrício que nós precisamos apenas executar aquilo que foi pensado antes. Com isso, você reduz o seu drama emocional, porque você vai entender que você vai trabalhar com um stop, que aquele é o valor que está de acordo com o seu planejamento de risco, apesar de muita gente criticar esse tipo de posicionamento, falando que o stop tem que ser técnico, né? Que o stop tem que ser maior, e aí fica movimentando o stop de acordo com cada operação. Essa ideia, essa proposta, ela está alinhada com apenas uma coisa, o meu gerenciamento de risco. Então, eu sei exatamente o quanto que eu posso colocar em risco no meu dia de hoje, e isso está relacionado com o tamanho da minha conta. E além dessa parte financeira, eu preciso ter um operacional que comporte o tamanho desse stop. Então, quem vai operar, por exemplo, long trip, quem vai operar alvos de 500 pontos, quem vai operar alvos de 1.000 pontos, 1.500 pontos, não vai poder ter esse tipo de stop. Até pode, mas é aquela mentalidade de que as pessoas vão precisar estar muito mais disponíveis para serem estopadas um maior número de vezes para conseguir chegar num objetivo, num alvo mais longo. Certo? Então, essa é a importância de a gente conseguir ter o plano de trading escrito diariamente. Ah, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, a minha casa é muito tumultuada e eu não consigo fazer isso. Dá seu jeito. Mas não deixa de fazer, tá bom? Acorda mais cedo, faz um dia antes, faz de madrugada, não sei. Dá o seu jeito. Eu sei que você consegue. A pior Tá? coisa é chegar sempre atrasado, porque a gente costuma às vezes chegar na hora de começar o trade aí, fica ruim. Se tu não tem um plano, não vai. E começa a fazer que nem caquinha, só faz caquinha, né? Exatamente. Então, essa é a primeira parte, né? Eu falei de a gente ter uma leitura do contexto do que está acontecendo, nós já fizemos isso. Depois, a gente conseguir fazer o nosso plano de trading e ler o plano de trading e mentalizar, tá certo? Essa é a importância de você fazer o plano de trade. À medida que você escreve ele, ou que você digita ele, você está mentalizando que você, a forma como você vai operar. E o terceiro ponto é a gente conseguir acalmar o nosso corpo, nós conseguirmos acalmar a nossa mente, para que a gente tenha mais serenidade, para que a gente possa tomar as nossas decisões no mercado. E aí, gente, existem milhões de técnicas de atenção e de concentração, tá?
Ao longo dos nossos encontros, eu vou apresentar algumas delas para vocês. O ideal é que você encontre a sua técnica, aquela que faz você se sentir bem. Existe uma técnica chamada EFT, que é uma técnica de liberação emocional, aonde, não sei se vocês já viram, onde as pessoas dão alguns tapinhas nos dedos, dão as tapinhas aqui, ó, ficam mentalizando algumas coisas e dando tapinhas, dá tapinha em cima da cabeça, no meio da testa, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, do queixo, na clavícula, embaixo do braço esquerdo. Tem gente que relaxa com isso, que é uma maravilha. A pessoa fica no estado super paz e amor. Tem gente que gosta de fazer oração. Eu mesmo, né? Eu sou um cara católico, né? E eu faço as minhas orações todas de manhã. Eu já fiz todas as minhas orações de manhã. Eu levo mais ou menos meia hora orando de manhã, na maior parte dos dias. Tá? Opa, tem uma pessoa pedindo um link aqui para mim. Calma aí. Pronto, acho que já foi. E tem uma técnica muito rápida, que é a técnica da respiração dos pulsos. Vou ensinar para vocês hoje essa técnica, que é uma técnica de redução de ansiedade, simples, prática e rápida. Tá? Então, como é que essa técnica vai funcionar? Você endireita a sua coluna. Geralmente nós estamos num computador e os computadores, assim como o meu, por exemplo, a tela, eu sou mais alto do que o tamanho da minha tela. Então, geralmente, para eu ficar no nível da tela, em vez de eu colocar um suporte embaixo do meu computador e elevar a tela, eu envergo a minha coluna e fico na altura da tela. E isso vai fazendo com que a minha postura da minha coluna comece a encurvar. Eu preciso resolver esse problema. Vou comprar um suporte aí de notebook para resolver isso. Então, toma consciência do seu corpo e endireita a sua coluna agora. Certo? Coloca a palma das mãos sobre as coxas e a planta dos pés encostadas no chão. Se você tiver calçado de tênis, tudo bem. É só não ficar com o calcanhar no chão, nem com a ponta do pé, nem com a faca do pé apoiada. Coloca os pés, a planta dos pés no chão. Certo? E aí você vai olhar para um ponto fixo à sua frente, procura qualquer ponto, e você vai prestar atenção na sua respiração sem alterar ela, olhando para esse ponto. E eu vou contar 10 segundinhos em contagem regressiva para você fazer isso, tá bom? 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fecha o olho devagarzinho. Presta atenção na sua respiração. Perceba como você está inspirando e expirando. Faz uma inspiração pelo nariz, contando até 3, e uma expiração pelo nariz, contando até 3 também. Se o nariz estiver entupido, faz pela boca. Vamos lá? 3, 2, 1, inspira. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, abre o olho.
Agora, você pode colocar a palma das suas mãos para cima, apoiada sobre as suas coxas. Eu vou fazer com as mãos aqui na altura para vocês verem como é o movimento que se faz com as mãos aqui na frente da tela. Mas você pode fazer com as palmas das mãos para cima, apoiado nas coxas, ou do jeito que eu estou aqui também. Então, o que nós vamos fazer? À medida que nós inspirarmos, nós vamos fechar os nossos punhos. Depois nós vamos segurar um pouquinho a respiração e quando nós soltarmos o ar, nós vamos abrir as mãos, tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1, inspira, segura, solta. Solta pela boca mesmo, tá? Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Muito bem, é isso aí. Como é que vocês estão se sentindo? Leve. Melhor, né? Nossa, fez toda a diferença aqui para mim. É isso mesmo. Rapidinho a gente já fica sereno. Olha lá, o mercado abriu e nesse momento, minha gente, a gente tem que ter calma, tá? Acho que no day trade a nossa palavra é a palavra de calma. Eu coloquei lá no grupo da equipe A um vídeo de uma palestra do Gustavo Cerbasi. E o Gustavo Cerbasi estava falando que os pilotos de automobilismo vitoriosos são aqueles que sabem frear melhor. Não é aquele que acelera mais, não é aquele que ultrapassa mais. Os pilotos vitoriosos são aqueles que sabem frear na hora certa, no momento certo. Então, olha o tamanho do gap de alta que o mercado abriu. Ó, se a gente for ver aqui quantos pontos deram, aqui em cima, quase 1.000 pontos de gap, 970 pontos. Estou falando aqui do gráfico, né, de 1 minuto, né? Vamos ver 1 minuto. É muita coisa. E aí ele não teve continuidade na sua alta de movimentação e logo desceu. E a gente sabe que o mercado, muitas vezes, ele tem uma tendência natural de vir fechar o gap do dia anterior. Só que esse fechamento, ele pode acontecer ou não. Ele pode acontecer no mesmo dia, geralmente acontece, mas pode ser que ele só feche o gap no dia seguinte, no outro dia. Então, se você fica com o pensamento consolidado, não, de que ele foi lá para cima e logo na primeira barra de 1 minuto aqui ele já derreteu, então ele vai vir com força para fechar o gap. E aí você entra vendido. Aí olha só o que já começa a se configurar aqui no indicador corredor italiano, olha. Aqui no índice. A gente sabe que essa linhazinha azul aqui, ó, representa o limite de volatilidade do ativo. Então, se a gente pegar aqui a máxima aqui do preço e vir para cá, olha lá, 659 está dando aqui. O limite de volatilidade previsto era de 655. E o gap para fechar está onde? Está aqui, ó. Então, se você vai entrar vendido, legal, toma só cuidado, né, para o mercado não te enganar e você acabar sofrendo a consequência de um pavio como esse aqui, ó. Perigoso.
Vamos ver quanto é que tem esse pavio? Pavio de 150 pontos. 150 pontos, minha gente, é um stop que eu tenho no meu operacional. Então, se logo depois desse eu fico empolgado com uma força vendedora, né, que o pessoal fala aqui, ó, de 250 pontos, e entro vendido no fechamento desse primeiro candle aqui, já teria sido estopado no segundo minuto do dia. Então, aquilo que o doutor Fabrício fala, olha, antes de eu mexer na boca de um paciente, eu preciso fazer um diagnóstico. E o diagnóstico não precisa ter pressa para fazer. Eu, como psicólogo clínico, não posso fazer um diagnóstico de um paciente na primeira sessão que ele vai lá. Muitas vezes, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Porque tem gente que chega lá num dia de um jeito, na segunda sessão ele chega com outro jeito, na terceira sessão ele chega de outro jeito, na quarta sessão chega de outro jeito. Como é que eu vou fazer diagnóstico quando a pessoa apresenta estados de humor e comportamento completamente diferentes a cada vez que eu encontro com ela? Então, existem situações que eu preciso aguardar um tempo maior para saber qual vai ser o padrão de comportamento daquela pessoa. E aqui eu vou falar que eu preciso entender qual que vai ser o padrão de comportamento do ativo, no caso aqui do mini índice. Então, para isso, eu preciso me munir de algumas outras informações, né? Então, uma das informações, por exemplo, é a informação do volume, aqui no gráfico de 5 minutos. Olha lá as barras que estão se formando ali. A gente está com um papel novo, agora a gente saiu do WinQ e fomos para o WinV. É o segundo dia apenas, então a nossa média de 540 períodos ainda só vai terminar de se formar na quarta-feira que vem. Aí a gente vai ter uma estabilidade dessa média. Por enquanto, ela está sendo construída. Então, diante disso, eu vou no olhômetro aqui, entender aonde está a média do ativo. E no meu olhômetro aqui, a média está mais ou menos aqui, ó. E eu vou usá-la mais ou menos para ter uma referenciazinha. Vou baixar ela mais um taquinho aqui. Para ter uma referência, e eu já entendo que o comportamento do mercado na sua abertura está apresentando volume acima da minha média oficial e está apresentando volume acima da minha média do olhômetro. Como eu sou um cara que não vou operar movimento de tendência, na hora que eu vejo essa explosão inicial do mercado, eu vou olhar para esse volume e falar assim, vou ficar de fora, mesmo que ele não tenha fluxo. A gente já está vendo hoje um comportamento completamente diferente do que nós vimos antes de ontem e ontem. Que o mercado antes de ontem explodiu vendendo e ontem explodiu comprando. Agora, olha só, o mercado ele já está fazendo aquele comportamento que nós esperamos que ele faça, que é o comportamento mais característico do índice no início do mercado, que é a lateralização. É ou não é? Então, aqui ele está já dentro do padrão. Então, fala assim, opa, chegou lá no Fibonacci, quando eu olho
o contexto geral. Lembra que a gente viu o gráfico semanal, vimos o gráfico diário, e a gente entendeu que toda essa queda gigantesca que aconteceu aqui do índice, quando ele chegou aqui nessa região, essa região representa o quê? Os 50% do Fibonacci. Bateu no 50%, puf! Coincidência ou não o mercado ter abrir aqui em cima? Coincidência ou não, hein? Ele bateu no 50% aqui, alcançou a meta dele, um monte de gente posicionada lá no swing trade, nas ações dos principais papéis, né? Porque o Ibov aqui ele representa um reflexo das ações, já estavam esperando o preço chegar aqui. E o preço foi catapultado aqui para cima. Então, tem gente que agora de manhã, antes dos primeiros 10 minutos do mercado, já bateu a meta, já pegou o dinheiro que queria e tchau, vai curtir a vida. Nós, meros mortais, vamos ficar aqui algumas horas olhando para esse trem e tentando entender aqui o que é que nós vamos fazer. Tá? Por enquanto, a gente está no momento inicial do mercado, não dá para concluir absolutamente nada, tá bom? Portanto, nós não fazemos absolutamente nada. São 9h11, temos mais 4 minutinhos aí para que a gente possa começar a fazer as marcações do corredor italiano. Eu quero aproveitar que todos que estão aqui no Zoom agora são professores são alunos do professor Fabrício e sabem muito bem como é que isso funciona. Mas como esse nosso encontro vai ficar gravado, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Para quem não conhece esse indicador corredor italiano, inscreva-se lá no canal Um Dentista na Bolsa. Assista aos vídeos que existem lá falando do operacional de reversão, tá? E você acompanhando as lives vai entender como que você vai configurar esse indicador dentro da sua tela, tá bom? Então acompanhe lá o canal Um Dentista na Bolsa, que você vai conseguir compreender muito melhor as coisas que nós estamos falando aqui. Por enquanto, eu quero dedicar essa atenção aqui para o pessoal da equipe A e perguntar aí para vocês, e aí, alguma dúvida, algum comentário? O que é que vocês estão pensando nesse momento? Quero aproveitar, já que o silêncio está imperando, e informar a vocês sobre a importância de fazer um diário emocional de trading. É muito importante que nós consigamos nos autoconhecer aos poucos, para que nós consigamos nos perceber em nossas emoções e nos nossos sentimentos, porque são eles que vão nos influenciar a tomar decisões. Por exemplo, ontem, estranhamente, eu me senti com medo. Olha só aqui, ó. A emoção era do medo. E aí eu marquei das 9 até as 11h10, eu fiquei com medo. E eu fiquei me perguntando, mas por que eu estou com medo? E aí eu escrevi um comentário. Estou me sentindo um pouco ansioso. Vou fazer a respiração dos pulsos. Perdi uma entrada, pois o preço chegou com muita força e deu sinal. Aguardei uma divergência de IFR que não aconteceu. Às 14 avaliarei a possibilidade de fazer uma operação. Às 14 horas, ou seja, eu já estava
querendo encerrar o meu dia. Hesitei em entrar no teste do novo operacional que eu estou tentando, que eu estou estudando, né? Uma outra operação à parte, é um teste que eu estou fazendo. E compreendi que a razão do meu medo foi a mudança do INQ para o INV, que representa uma besteira, mas ele mexe com aquela questão do volume. Então, foi importante eu perceber que eu estava mais inseguro ontem, por ser o primeiro dia da mudança, né, do contrato lá do mini índice. Então, no dia 16, aqui, olha, eu não operei. Hoje, como é que eu estou me sentindo nesse momento? A minha emoção não é uma emoção de medo, nesse momento. Muito menos de raiva, ou de vício, ou de tristeza. Eu estou com uma emoção de alegria e o meu sentimento é um sentimento de tranquilidade. Eu vou colocar diferente. Eu vou fazer o meu xizinho aqui. Vou colocar 9h15. Diga aí, alguém está querendo falar, né? Oi, sou eu, Denise. Oi. Quando eu começo a me preparar aqui para iniciar o dia e tudo, eu nunca fico tranquila. Sempre já vem um sentimento de tensão. Mesmo sabendo já o que eu vou fazer mentalmente, por onde eu vou começar, o que que eu vou esperar, mas sempre tem uma tensão. Você acha que a respiração, só a respiração, vai conseguir me ajudar? Depende do nível da tensão que você está falando, Denise. Porque, olha só, um paraquedista que não tem medo, ele geralmente deixa de fazer uma etapa do seu checklist de segurança. E no caso do paraquedista, o chão é o destino, né? O motociclista que não tem medo de pilotar uma moto, também tem o chão como destino. E o trader que não tem nenhum tipo de medo ou de ansiedade, tem a conta, né? O zerar a conta como destino, é chão também. Então depende do nível de ansiedade que você sente. Se for um nível em que você fala, ok, eu tenho lá a minha atenção, mas eu entendo que isso faz parte, dá para eu administrar, tranquilo. Você vai desenvolvendo isso com o tempo a partir do momento que você vai consolidando o seu operacional e que você vai mantendo a sua consistência emocional, principalmente respeitando o seu stop. Agora, se você pensa que isso é algo que está um pouquinho acima daquilo que você gostaria de viver, se isso está lhe causando algum tipo de desconforto psicológico, desconforto emocional, aí é bom que você entre em algum grupo, né, de apoio aí ao trader, para que você possa desenvolver essas competências emocionais, conseguir entender quais são as emoções que estão relacionadas a isso. E aqui a gente tem 2 grupos abertos, aliás, 3. Um que é o da psicoterapia em grupo, o outro que é o do diário emocional, que é tanto a psicoterapia quanto o diário emocional, a gente faz encontros semanais, gratuitamente, e o grupo 3, que é uma vez por mês. E nesses encontros a gente não discute operacional. Aliás, uma coisinha ou outra sempre aparece, mas o foco é a gente conseguir entender a gente mesmo com as nossas emoções. Então, é um lugar legal para você poder trabalhar isso. Tá? Se você quiser, tem vaga lá no grupo 2. Esse grupo 2 é o das terças às 19 horas? É, É isso? Depois eu te mando uma mensagem, então, no particular. pronto. E estamos apenas na segunda sessão, né? A gente vai para a terceira sessão na terça-feira que vem.
Deixa eu posicionar aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Olha eu aí, Marcelo. E aí, Caso eu não tenho a câmera. minha gente, quem é que está com o microfone com esse ruído terrível? Era você, Márcio? Sou eu. Aqui eu estou no trabalho. Ah, entendi. Ai, olha aí. Como é enorme a loja. Só um minutinho que eu estou fazendo as minhas marcações aqui. Já já eu dou uma olhadinha na sua loja aí. Então, pessoal, para quem utiliza o corredor italiano, essa é a hora de fazer as marcações, né? Então, a gente vê aqui que realmente o mercado ele está no momento em que não tem nada para fazer. No gráfico de 1 minuto, a gente está vendo uma quantidade enorme de dojis. Se a gente for para o gráfico de 5 minutos, a gente vê que o preço está oscilando na VWAP diária. Nós sabemos que essa região é uma região onde tem uma quantidade de robôs muito grande. E, ao mesmo tempo, pessoal, o volume que ele começou muito alto, ele teve já uma queda muito grande, e agora ele está mostrando um fluxo vendedor. Fiz as minhas marcações no gráfico de 1 minuto, posso ir para o meu setup de reversão. Eu uso a regra de coloração. Eu vou tirar essa média daqui para não confundir vocês. Eu uso o setup de coloração do Mac Dentista no canal de Keltner. Isso quer dizer que eu não preciso ficar olhando para o Mac Dentista para entender o que o Mac Dentista está fazendo. Não estou entendendo. Você quer fazer o quê? A renovação é automática, homem. Pessoal, coloque o microfone no mudo aí, gente. Se for ativar o microfone, é só para falar aqui na live, tá? Então, olha só, aquele movimento inicial lá do mercado, que deu aquele gap para cima, ele está representado por essa curva gigante aqui que aconteceu no canal de Keltner, tá? E a partir do momento que ele lateralizou, agora lá no Mac Dentista, ele está me dizendo que a gente tem um movimento mais calmo, um movimento mais tranquilo. Ou seja, esse movimento de aumento de preço, ele enfraqueceu definitivamente. Ah, Marcelo, não acredito nisso que você está falando. Vamos dar uma olhada lá no Mac Dentista, então? Olha ali. A gente não faz a leitura do MACD para fazer compras quando tiver acima da média aqui as barras, ó. Foi um movimento de abertura, isso aqui representou um gap. Então, logo o gap aconteceu, não aconteceram mais barras superiores, elas ficaram dentro do mesmo nível e decrescentes. E a partir do momento que começa a surgir barras brancas, significa que aquela urgência de compra não existe mais. E as barras estão ficando menores e estão começando a ficar abaixo da média. Ah, Marcelo, significa que isso vai descer definitivamente? Não, não significa, não significa. Apenas é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado, como sempre, né? Com isso aqui, ó. A gente está aqui, ó, num preço que representou já a mínima do dia. Se o preço rompe aqui para baixo, as pessoas vão tender a vender mais, porque vão considerar que rompeu um pivô. No entanto,
Nós estamos aqui no gráfico de 5 minutos dentro de uma área que é a área do arame farpado, que é uma área onde a concentração de robô institucional está presente. Então, se você operar aí, os robôs vão fazer essa leitura. Oh, meu pai. E se você entrar aí, provavelmente mais 1 milhão de pessoas também entrarão. E aí o número de contratos nas corretoras vendidos vão aumentar. O robô vai captar essa informação de aumento de venda e vai deixar ele vender, cair mais um pouquinho, para as pessoas venderem mais ainda, para ele poder reverter esse mercado e jogar ele de novo ali para cima, mantendo a lateralização do ativo. Ah, Marcelo, se você sabe disso, por que você não opera como um robô aí? Porque é bem verdade que o Fabrício uma vez falou assim para a gente. Trader é um bicho azarado, né? No dia que você decide fazer o que você acredita que o robô vai fazer, ele faz o contrário só de sacanagem para pegar você. Então é difícil o negócio. A gente não tem garantia de nada. Por isso que a gente não pode querer ficar encontrando oportunidade a todo momento. Ou você define a sua estratégia de operação no seu plano de trading e na hora que a abertura do mercado acontecer, você executa, ou você vai ficar sendo uma pessoa que vai ficar buscando a todo momento uma entrada e vai ficar torcendo para aquela sua entrada, para a entrada que você fez, atinja o alvo. E isso faz com que você viva uma montanha-russa emocional, o que não é legal. Bom, como o mercado está paradão aí, eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo como um estudo. Não é recomendação para ninguém ainda, tá? Qual está sendo o meu estudo? Sai daí, ó. Eu venho aqui no gráfico de 5 minutos e encontro a hora das 9h15, que é a hora que se forma o corredor italiano. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Aqui estava 1 minuto ainda. Deixa eu colocar aqui no 10R, né? Olha que vacilo. 10R. Aqui. Tá vendo como é? E aqui é 5 minutos, Marcelo. Não invente moda. Então, essa linha aqui nos 5 minutos, no gráfico aqui no meio, ela está no horário de 9h15 ali, tá vendo? 9h15. E aí eu passo um canal lateral na VWAP diária e na média de 20. Deixa eu tirar. E preencho. Dentro do operacional que eu estou estudando, ele está me dizendo algumas possibilidades de operação, que funciona da seguinte forma. Quando o preço está aonde ele está dentro desse range amarelo, ele vai ter o objetivo de alcançar a linha de baixo. Indo para o gráfico
aqui de 10R, isso representa 449 pontos. Então, eu poderia dar uma entrada vendido aqui e colocar o alvo com cerca de 400 pontos. E deixar rolar. Por enquanto, eu estou observando. Não sei se isso vai acontecer. Então, eu não vou operar. O operacional ainda não está estatisticamente consolidado, certo? É uma possibilidade. Outra coisa. Quando o preço trabalha aqui fora e volta a bater nessa linha, essa linha representa um suporte. Ou seja, o preço volta a subir. Inclusive, essa semana eu fiz uma operação exatamente com esse esquema, de essa linha representar um suporte, e alcancei o meu alvo em 19 segundos. E da mesma forma, aqui embaixo, quando o preço começa a ser trabalhado aqui, ele encontra essa linha aqui, essa linha vai representar uma resistência. E o preço, vai lá para baixo. Qual vai ser o meu alvo quando está no suporte ou na resistência? Vai ser a primeira média que eu encontrar. Isso vai dar aí um alvo de 150, 250 pontos no máximo. Ou vai ser uma média ou vai ser um price guide. O primeiro que tiver na frente vai ser o meu alvo. Por enquanto, o que nós estamos vendo aqui é que, olha só, o preço ele entrou dentro desse range, encontrou a média de 200, que é essa média pontilhada que eu tenho aqui, voltou aqui, aonde a gente tem a área do ajuste. Logo acima do ajuste, nós temos aqui o 0,7 do 2MV frequência, e nós temos a média superior do canal de Keltner. Então, entendo que essa área aqui é uma área muito forte como uma área de resistência. Isso começa a me deixar mais animado a pensar em fazer uma operação de venda aí. Ó, o preço bateu aqui, olha o que está acontecendo com o REN. Está voltando. Vou fazer essa operação aí? Não, não vou. Por quê? Porque eu não tenho caminho livre à frente. Aqui é uma média de 200. E eu respeito muito essa média de 200. Olha só o que aconteceu com o preço quando ela encontrou a média de 200 aqui, ó. E essa outra média azul é uma média de 72. E eu estou tendo uma confluência dessas médias, o que me faz pensar em um suporte. Ou seja, eu acho que o preço ele vai ter dificuldade de continuar descendo, ele vai ficar batendo aqui. Agora eu não posso operar no meu achismo. Eu não tenho estatística ainda para comprovar o que eu estou falando dentro desse operacional. O que eu sei que está acontecendo é que aqui nós estamos dentro de uma região de arame farpado. E no meu plano de trading está escrito ali, ó, não operar, trap zone e arame farpado. E aonde nós estamos aqui no nosso range de abertura? Na trap zone, no arame farpado.
Então, gente, eu não posso fazer nada. Se eu fizer uma operação aí, porque eu acho que eu estarei me desrespeitando enquanto aquilo que eu planejei. E se eu não fizer valer o que eu escrevi, o que adianta eu escrever? Eu vou estar perdendo tempo. Entende? Então eu preciso dar valor para aquilo que eu penso, eu preciso dar valor para aquilo que eu faço. Sabe quando você fala para uma pessoa que você vai fazer alguma coisa e depois você faz outra? O que acontece com a sua imagem? O que acontece com a sua credibilidade? Fica ruim, né? Agora, quando você cumpre com o que você promete, o que acontece com a sua credibilidade? Aumenta, não aumenta? Então, a gente tem que entender que a gente não tem que ficar buscando por aceitação nem aprovação de ninguém. A gente tem que conseguir a nossa própria aceitação e a nossa própria confiança. E para isso a gente precisa colocar limite nos nossos impulsos, limite nos nossos anseios. E por isso que ter o plano de trading escrito significa que ele vai ser o manual, vamos dizer assim, né? Que vai dizer para você quais são os limites do que você pode e do que você não pode fazer. Ah, Marcelo, então quando é que você vai operar esse teste aí que você está fazendo? Olha, principalmente quando o arame farpado estiver fora dele. Quando a VWAP diária, a média de 20, estiver lá em cima ou lá embaixo. Aí o preço voltar para essa faixa amarela, esse range, ele vai funcionar como um suporte ou como uma resistência. Aí eu penso em fazer. Porque essa faixa amarela vai ficar sempre dentro do range de abertura, não é? Até o meio-dia. Depois do meio-dia, eu faço exatamente essa mesma marcação, só que a 1h30 da tarde. Então, hoje, quando a gente for ver a live do Dr. Fabrício à tarde, eu vou ter essa marcação aí, que eu vou conservar ela no gráfico, mas vou fazer uma outra marcação às 13h30. No dia de ontem, foi impressionante ver essas duas marcações. A de baixo funcionou como suporte, a de cima como resistência e o preço ficou batendo um tempão ali. Aí depois o mercado derreteu, né? Aí ele que foi uma maravilha. Olha lá. Marcelo, você vai fazer essa operação aí? Como você falou, tem o 0,7 do 2MV frequência, tem a média superior do canal de Keltner. Está aparecendo aqui esse fluxo comprador que provavelmente deve colocar mais um ou dois blocos para cima. E se der sinal, você entra. E aí, gente, é uma coisa, né? A mão coça. Ah, meu Deus do céu, que vontade. Na verdade, eu já estou com vontade de fazer uma venda aí por conta do teste do meu operacional, mas é um horário e uma região ainda muito difícil de conseguir operar, né? O IFR está lá no meio, a gente está no meio da trap zone. O volume, ele está um volume meia boca. Por estar muito próximo da VWAP, do arame farpado, se eu tivesse aqui aquele Profit Ultra e apertasse aquele botão lá para saber aonde a robozada está, tenho certeza que ela estará concentrada exatamente aí. Então eu vou estar competindo contra quem? Contra programação.
E, cara, eu sou um psicólogo, cara. A minha formação não é em programação, a minha formação não é assim, sabe? Eu trabalho com pouco dinheiro no mercado. Então, poxa, eu acho arriscado demais. O doutor Fabrício sempre fala uma coisa que eu acho muito importante. O trader, a maioria dos traders, eles buscam toda e qualquer oportunidade. No entanto, existe um princípio básico que a gente precisa conseguir olhar para poder ter lucratividade, que é o quê? A movimentação vertical do preço. A gente só vai conseguir ganhar dinheiro quando a gente tiver uma modificação expressiva na movimentação vertical do preço. E agora a gente está vivendo aí a gente está vendo ô setinha, me ajude. Isso. A gente está vendo uma movimentação vertical do preço, a gente está vendo um deslocamento do preço, ou nós estamos vendo uma lateralização do preço? Pois a gente está vendo uma lateralização. O que a gente vê aqui é esse tipo de comportamento, né? Onde ele está trabalhando da média inferior para a média superior. Então, ok, eu posso trabalhar com esse range? Posso. Isso me daria quantos pontos? Da média superior a inferior, 350 pontos. Tá bom ou não tá? Oxe, se tá. Se eu for trabalhar só até a média central, 188 pontos. Poxa, se o meu alvo é de 150 pontos no meu plano de trade, tá bom demais. Mas é um risco que eu vou ter que assumir se eu quiser operar aí numa região que eu não acho tão favorável para operar. Vamos lá, qual que é a opinião de vocês aí sobre esse momento aí do mercado? Quem quiser falar, pode falar, viu? Só deixa o microfone no mudo se não for falar por conta do ruído externo aí, tá, gente? Ô, Marcelo, Oi. queria só acrescentar o seguinte, em relação à pergunta que você fez no início, né? Que abriu o mercado, estava com ansiedade e angústia, querendo já clicar, né? E com o tempo passando, agora já estou bem tranquilo, cara. A gente conversando aqui, você passando as instruções, agora já acalmou tudo, eu já estou tranquilo. Não estou mais com a ansiedade que eu estava. Muito bom, show. Cara, faz toda a diferença. Quando a gente se pega muito afobado, o fogo é quando a gente fica muito afobado e nem se dá conta que está afobado, sabe? Aí é lasca, aí é lasca. Não, agora eu estou bem mais tranquilo, cara. Pô, show. Essa conversa parece que a gente vai tranquilizando, vai passando o tempo, o mercado está parado. Então, dá para ganhar dinheiro aí? Dá. Né? Mas, assim, tá fora daquilo que eu planejei como operação para mim. Marcelo, onde você tem operação planejada para você? Aqui e aqui. É onde minhas operações estão planejadas. Então, se eu quiser operar aí, eu vou estar saindo do meu plano. Eu não vou respeitar aquilo que eu estabeleci para mim mesmo.
Então, se eu não puder confiar em mim, eu vou confiar em quê? No indicador? Né? Vamos entender, gente. Olha o nome da palavra: indicador. Indicador faz o quê? Indicador apenas indica, não garante. O que vai garantir alguma coisa é quando você for no Magazine Luiza, quando você for nas Casas Bahia, no Ponto Frio. Pessoal, desliga o microfone aí, olha o ruído, por favor. Carlos José de Souza. Quem é que está com o microfone? É o Messias aí, é o dele que tá dando ruído. Messias. Pronto. Voltamos aqui. Uma coisa importante que eu também estou avaliando, e cada vez que eu avalio isso, eu gosto mais. É esse cara aqui, ó. DI1FUT. Esse cara aqui, ele representa uma taxa de juros. E juros é o que torna os papéis mais ou menos caros. Nessa região aqui, olha, é uma região de média, tá vendo? Tá no zero aqui, ó. E toda vez que o DI está acima da média, significa que os juros estão mais altos do que a média. Toda vez que o DI está abaixo da média, significa que os juros estão mais baixos do que o esperado. E aí é o seguinte, pense que você vai comprar um carro. E você não vai comprar ele à vista, você vai comprar ele parcelado, financiado. Você vai preferir comprar esse carro com os juros mais altos ou com os juros mais baixos? Obviamente que você vai querer comprar ele com juro mais baixo. Então, se você quiser fazer compras, o DI tem que estar aonde? Aqui no 2MV correlação? Nessa região aqui. De preferência, bem pertinho aqui, ó. Aí vai ser um excelente momento para você comprar. Se você está querendo, você é um comerciante e você sabe que você vai ganhar mais dinheiro vendendo com juros altos, para você, aonde é mais interessante você vender? Quando o juros está acima da média e, de preferência, quanto mais alto, melhor. Você vai ganhar mais dinheiro. Então, significa que esse DI, é um indicador. Como indicador, ele apenas indica, ele não garante. Quando ele está sendo negociado aqui, acima da média, para mim, isso significa que é melhor. Opa! Eu pensar em fazer vendas. E quando o DI está sendo negociado nessa área aqui de baixo,
é melhor eu fazer compras. Olha lá o que está acontecendo curiosamente. O pico anterior do DI foi aqui, ó, nessa linha, em 0,56, vou arredondar para 0,55, tá? E agora o DI está indo lá no 0,52, 0,50, está se aproximando do 0,55. Quando o DI bater no 0,55, ele representa uma região aonde o preço da última vez que bateu lá despencou. Então, mesmo que o preço agora esteja nessa região aqui de baixo, olha lá, o DI subiu 0,60. De acordo com os estudos de observação que eu estou fazendo, toda vez que ele ultrapassa, ele vem fazer um pullback, ele vem fazer uma correção. E isso faz um sentido muito grande, porque ele está na média de 200, está na média de 72 e está próximo da média inferior do canal de Keltner. Então, porque ele passou, significa que ele vem fazer isso aqui para depois ele cair. Posso pagar a minha língua feio? Posso. É só observação, tá? E aí, se você tem algum estudo aí complementar, você pode me ajudar a pensar e amadurecer melhor essa ideia. Tá? Vamos lembrar que quanto mais alto o DI, mais caro fica o papel, e quanto mais caro fica o papel, maior o interesse das pessoas em se desfazerem do papel. Elas vão vender o papel. Tá? 9,50 e 1. No meu plano de trading, acontece o seguinte. Entre 10 para as 10 e 10 e 10, são 20 minutos, eu entendo que o mercado começa a receber como eu posso dizer, ele começa a receber uma variação, uma oscilação de preço em razão das expectativas de abertura do mercado. Então, a gente começa a ver uma volatilidade um pouco maior acontecendo, uma velocidade na formação dos boxes acontecendo, e aí isso começa a acionar gatilhos de urgência de fazer uma operação em você. Veja bem, a gente está falando aqui desde as 8h30 da manhã. Então, a gente já está 1h20 aqui, alguns de vocês dando contas de outras coisas ao mesmo tempo, outros estão extremamente focados aqui no que a gente está fazendo. O nosso cérebro ele tem um limite de de capacidade de desenvolvimento de atenção, que cientificamente tem uma média de 40 minutos. Depois de 40 minutos, a nossa atenção e a nossa concentração começam a se prejudicar. E é exatamente nessas horas que a gente já está desgastado na nossa atenção, na nossa concentração, é que muitas vezes a gente enxerga uma oportunidade. Só que a gente já não está mais com a mesma capacidade de avaliação. Então é importante fazer umas pausas de 10, 15, 20 minutinhos. Sabendo que essa volatilidade antes do mercado abrir e após o mercado abrir pode acontecer, eu, Marcelo, no meu operacional, prefiro ficar de fora. Tem gente que gosta de aproveitar essa volatilidade, né? E ganha dinheiro, mas também perde muito dinheiro com essa volatilidade. O mercado está dentro do arame farpado,
está no meio da trap zone, a negociação do preço continua sendo lateral, horizontal, certo? Então, eu não vou me arriscar agora aí, tá bom? Inclusive, eu vou pedir uma pausa para vocês, para fazer um café. E aí eu vou dar uma pausa aqui na gravação do vídeo, porque como ele vai lá para o YouTube, a gente não é interessante ficar aí 10 minutos sem falar nada, né? Então, vou dar uma pausa na gravação, pausando, voltarei a gravar daqui a 10 minutos, e a gente continua aí, vocês ficam aí, tá?